Bom dia novamente. Então, na nossa videoaula de hoje, vamos a falar sobre funções contínuas. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre limite de funções, né? E suas propriedades. Agora vamos a falar de funções contínuas. Bom, com a definição de limite de uma função, fortemente está ligado à definição de função contínua. Tá? Nós vamos a lembrar que quando lidamos com limite de funções, né? Num determinado ponto, o valor da função nesse ponto era irrelevante. Ou seja, o que nos interessava era saber o comportamento da função na vizinhança do ponto dado, né? E não no próprio ponto. Agora nós queremos estudar o limite da função, mas também saber o valor da função nesse ponto, certo? Por quê? Porque agora esse ponto ele vai pertencer ao domínio. Diferentemente do limite, quando a maioria de vezes o ponto em questão não fazia parte do domínio da função, né? Tá certo? Então, assim, vamos a introduzir nossa definição principal de funções contínuas, né? Então, consideremos uma função definida no intervalo fechado, AB, com valores reais. E x0 pertence ao intervalo aberto, AB. Aqui estamos excluindo o caso de que x0 pertence aos extremos do intervalo. Então, decimos que a função f chama-se contínua no ponto x0, se o limite da função quando x tende a x0 é igual a f de x0. Então, essa é a definição principal da função contínua. Mas, no entanto, nós podemos formalizar também essa definição em termos do epsilon e o delta, né? Vejamos então, né? Vamos a considerar uma função não definida no intervalo I, subconjunto de R, a valores reais, né? E consideramos um ponto arbitrário, x0 pertence a I. Então, dizemos que a função f é contínua em x0, quando para todo epsilon maior, arbitrário maior que zero, certo? Existe um número positivo, denominado delta, também positivo, né? Tal que para todo x que pertence a I e x pertence à vizinhança de x0, ou seja, né? A distância de x com relação a x0 é menor que o delta. Segue que a distância do valor da função para todos os pontos que estão na vizinhança de x0, com relação a f de x0, é menor que o epsilon, né? Vejam aqui a diferença da definição de função contínua com limite de uma função. Aqui, quando estudamos limite, nós consideramos uma vizinhança furada, certo? Ou seja, não consideramos o próprio ponto x0. Aqui, quando definimos limite, o ponto x0 se é considerado. Por quê? Porque x0 faz parte do domínio da função. Então, quando temos limite, essa diferença aqui não era permitida ser igual a zero, né? Aqui sim é permitida ser zero. Certo? Um minutinho, alguém está entrando? Certo? Então, essa é a diferença entre a definição de limite de uma função e a definição de função contínua, né? Aqui esse delta, essa notação aqui de delta parênteses epsilon x0 é para indicar ou para dizer que o delta vai depender tanto do epsilon que a gente escolhe, como o ponto x0. Tá bom? E aqui o gráfico da função contínua, né? Veja, aqui nós temos aqui a vizinhança de x0, tá certo? x0 menos delta, à esquerda, e x0 o intervalo aqui, a vizinhança, né? E aqui, obviamente, a diferença do limite, quando nós fizemos interpretação geométrica, né? Aqui, quando o f é valor de x0, ele tem um valor exato, que seria f de x0. E aqui, nós temos aqui a vizinhança de f de x0. Então, quem está entrando aqui, vamos permitir o ingresso. Certo, né?
assim, né, de um modo intuitivo, quando você fala função contínua, né, e decimos que uma função é contínua, assim nós conseguimos fazer, desenhar o gráfico de uma função contínua, né, com a caneta sem tirar, por exemplo, a caneta do papel, ou se é da lousa, né, sem tirar o pincel da lousa, né? Conforme, né, é feito nessa figura, a sugestão aqui, né, nós podemos fazer o gráfico sem tirar a caneta, né, da lousa, como nesse caso aqui, sem tirar o mouse do tapetinho, certo? Tudo bem, pessoal? Vamos para o chat, a ver se tem alguma dúvida, para continuar. Bom dia, tudo bem, né? Certo, vamos a continuar. Bom, da definição que nós acabamos de ver nos nossos slides anteriores, né? Vamos observar as seguintes condições que são satisfeitas, né? Primeiramente, né? Nós observamos que a função f ela está bem definida no ponto x0, né? Ou seja, seu valor é um número real. Ou seja, existe o número f de x0, ou seja, quando o f valor em x0, ele existe. É um número real. Segundo, né? Existe o limite da função f quando x tende a x0, né? Então, se existe, então é igual a um número. Vamos indicar esse número com L. Terceiro, né? Esse limite L deve ser igual à função f de x0. Certo? Então, na verdade, quando nós queremos verificar que uma função é contínua, então temos que verificar essas três condições, né? Primeiro, observar que a função está bem definida em x0, ou seja, existe o valor de f em x0. Segundo, né? Existe o limite da função quando x tende a x0. E, por último, verificar que este limite obtido é igual ao valor da função f de x0. Certo? Nesse caso, então, dizemos que a função é contínua, esse ponto x0. Nós podemos aqui concluir da definição o seguinte, né? Da definição do limite de uma função, podemos concluir o seguinte, né? Que o limite de f de x é igual a f, parênteses, limite de f de x. O que dizia anteriormente, como uma função contínua, você pode trocar de lugar a função com o limite, certo? Aqui. A função sai, vamos dizer, se sai, né? E o limite entra. Então, podemos trocar de lugar aqui. Aqui, limite f de x, e aqui é f do limite de x quando x tende a x0. Certo? Uma definição importante do limite da função contínua, né? Que nos permite calcular o limite de funções. Então, basta saber se a função é contínua para poder usar essa propriedade. Bom, aqui nós temos vamos a começar um exemplo. Nós queremos verificar que essa função, a função f de x, igual logaritmo neperiano de 2x mais 5 sobre 1 mais x ao quadrado, é contínua em zero. Certo? Então, primeiro vamos a calcular o limite da função f de x quando x tende a zero. Certo? Vejamos aqui. Antes de todo, vejamos que o domínio dessa função ele existe quando o número, nesse caso aqui, 2x mais 5 sobre 1 mais x ao quadrado tem que ser maior que zero, né? Então, essa desigualdade é satisfeita quando 2x mais 5 é maior que zero. Por quê? Porque 1 mais x ao quadrado no denominador, ele é sempre maior que zero. Então, 2x mais 5 maior que zero. Isso aqui satisfaz por esse intervalo que está aqui. Então, o domínio da nossa função está no intervalo de menos 5 meios até mais infinito. Perfeito? E também observamos que existe o valor da função f em zero, né? Basta trocar x por zero. E temos que esse aqui é o logaritmo de 5 sobre 1, ou seja, é o logaritmo neperiano de 5. Bom? E agora vamos calcular o limite da função logaritmo quando x tende a zero. Calculamos aqui, trocamos de lugar aqui, então decimos aqui o quê? Limite aqui, 2x, o limite que está dentro vai ser 5 sobre 1, né? Ou seja, o limite é igual a logaritmo neperiano de 5. Então, observamos que o limite obtido
é igual ao valor da função em zero, né? Aí podemos dizer, então, que a função é contínua no ponto x0. Certo? Como a definição do limite, ele provém, aliás, a definição de continuidade, ele provém de um limite, né? E nós vimos que quando calculamos o limite, nós temos duas formas de nos aproximar de um ponto dado, né? Pela direita e pela esquerda. Então, em função disso, nós vamos ter continuidade à direita e à esquerda de um ponto. Certo? Então, as definições de continuidade laterais se introduzem da seguinte forma. Primeiro, né? Veja aqui. Consideramos uma função definida no intervalo AB, a valores reais, né? E x0 pertence ao intervalo AB. Veja que aqui nós estamos considerando agora x0 como sendo possível valores nos extremos do intervalo. Dizemos que a função f é contínua à esquerda no ponto x0, se no intervalo, aqui no intervalo a x0, certo? Temos o limite da função f de x quando x tende a x0 pela esquerda, e é igual a f de x0. Ou, veja aqui, nós damos aqui um acréscimo a variável x0 e fazemos tender esse h a zero negativo, certo? Ao zero pela esquerda. Então, nesse caso, esse limite tem que ser igual a f de x0. Se são satisfeitos os limites aqui, então decimos que a função é contínua à esquerda do ponto x0, certo? Então, essas duas definições aqui são equivalentes, certo? Aqui o x tende a x0 pela esquerda e aqui o h tende a zero pela esquerda, certo? Analogamente, definimos, né? Consideramos a mesma função, definindo no intervalo fechado AB, a valores reais. X0 pertence ao intervalo fechado AB. Dizemos que a função f é contínua à direita, no ponto x0, se no intervalo x0 até b fechado aqui, nós temos satisfeito os seguintes limites, né? Limite de f de x, quando x tende a x0 pela direita, igual a f de x0, ou podemos escrever também da seguinte forma, né? O limite da função f de x0 mais h, só que agora h tende a zero pela direita, né? E esse limite vai ser f de x0, certo? Nesse caso, então, decimos que a função é contínua à direita do ponto x0, certo? Então, nós temos essas duas definições de continuidade laterais. E, obviamente, tal como o caso de limites laterais e limite, né? Vai existir aqui uma ligação entre continuidades laterais e continuidade de uma função, né? E esse resultado é dado da seguinte forma, né? Para que uma função f seja contínua no ponto x0, é necessário e suficiente que o valor da função no ponto x0 seja igual aos limites laterais da função quando x tende a x0, certo, né? Ou seja, né? O limite da função f de x quando x tende a x0 pela esquerda é igual ao limite da função quando x tende a x0 pela direita, e esse aqui é igual ao limite, né? Está vendo aqui? X tende a x0. E, portanto, isso aqui é igual ao valor da função no x0, né? Aqui nós temos uma expressão que se chama é necessário e suficiente. O que significa isso em matemática, né? A primeira hipótese vai implicar a segunda, né? E a segunda, a primeira. Ou seja, o fato dela ser contínua, o que significa? Se você assume, por exemplo, que a função é contínua, então significa que existem os limites laterais, né? Ou as continuidades laterais, tanto à esquerda como à direita. E eles são iguais. Segundo, a hipótese a volta, né? Se existem os limites laterais, ou seja, as continuidades laterais aqui, e são iguais, então a função é contínua nesse ponto, né? Isso que quer dizer esse teorema aqui. Tudo bem? Então, nós também vamos usar a seguinte expressão, né? Vamos dizer que a função y igual a f de x é contínua no intervalo AB. Vejam que quando nós definimos função contínua num ponto, na definição é local, né? Porque você vai definindo
definindo a continuidade em um ponto dado. Mas você pode falar, por exemplo, dizemos que a função é contínua no intervalo AB. Quando que se diz que a função é contínua no intervalo AB? Se ela é contínua em cada ponto desse intervalo. Obviamente, alguém pode dizer, né? Mas é impossível verificar para todos os pontos do intervalo, né? Porque o intervalo é um conjunto infinito, né? Então, você não vai provar ou verificar a continuidade da função em todo o intervalo. Então, para isso, em matemática, se usa um artifício que se chama, você pega um ponto arbitrário, por exemplo, né? Um ponto arbitrário do intervalo, e você verifica que vale essa propriedade para esse ponto arbitrário. E se você conclui verificar, então, aí você pode dizer, né? Como ponto arbitrário, então dizemos que ela vale para todo ponto do intervalo. Bom, vamos ver alguns exemplos mais para frente. Mas então, doravante, quando a gente fala que a função é contínua no intervalo AB, pode ser aberto ou fechado, né? Então, vamos a nos referir que ela é contínua em todos os pontos do intervalo. Tá certo? Veja que até aqui a gente está um pouquinho receioso de usar os extremos, né? Mas agora, com a introdução das continuidades laterais, nós vamos ter um problema agora, né? Dizemos aqui. Agora, a função f de x é contínua no intervalo fechado AB, se ela é contínua no intervalo aberto, AB, e no ponto A, ou seja, o extremo do intervalo aqui, ela é contínua à direita, tá certo? Porque não pode ser contínua à esquerda, porque os pontos que estão à esquerda de A, eles não pertencem ao intervalo, estão fora do domínio, certo? Então, no ponto A, só podemos falar de continuidade à direita. E no ponto B, só podemos falar de continuidade à esquerda, certo? Tudo bem, pessoal? Antes de continuar a definição, se tem alguma dúvida, muito rápido, está indo normal. Vamos contar algumas manifestações aqui. Tudo bem, né? Bom, como essa aula também está sendo gravada, e vocês verificam, aí também vou postar os slides no Cigar, né? Para vocês acompanharem. Certo? Então, vamos a continuar. Bom, vamos a considerar alguns exemplos para poder entender a definição. Vamos a considerar o primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo é uma função linear ou uma função afim, certo? A função é y igual, ou f de x, né? Igual a x mais m. E a m são constantes, tá certo? Mas o a é diferente de zero, né? Porque se o a é igual a zero, então não teremos uma constante, certo? A diferente de zero. Veja aqui, nós quando definimos a função polinômio, nós dizemos que a função polinômio ela é uma função cujo domínio é todos os reais, né? Em particular, a função afim, que é um polinômio de grau 1, ou de primeiro grau, ela também tem o domínio todo R, certo? Então, nós estamos afirmando que a função afim ela é contínua em toda a reta numérica, ou seja, é contínua para qualquer valor real. De novo aqui, observe, né? O R é um conjunto infinito, então é impossível você verificar para todos os pontos da reta numérica. Então, o que vamos fazer, né? Vamos a considerar um ponto arbitrário. E vamos a dar um nome a esse ponto arbitrário, né? X0, por exemplo, né? X0 pode representar o quê? Pode representar 1 milhão, o número 3 milhões, o número 4, o número menos 5, o número menos 3 quintos, qualquer número que você quiser, certo? Então, X0 é um número arbitrário. Perfeito, então. Pela definição da função contínua, né? Dado o epsilon maior que zero, esse epsilon é arbitrário e é positivo, tá certo? E é suficientemente pequeno. Dado um epsilon qualquer, arbitrário, né? E seja um delta. Veja que esse delta, como dizíamos aqui, esse delta vai depender de epsilon e x0. Certo? Então, nós podemos escolher esse delta dessa forma, por exemplo. Escolhendo dessa forma aqui, e é fácil observar, né? O A é diferente de zero. O epsilon é suficientemente pequeno, então o delta também é suficientemente pequeno. Então, né? Nós queremos provar que a distância dos valores da função de f com relação a f de x0, essa distância tem que ser menor que o epsilon, ou a diferença por módulo, que está aqui, né? Veja que aqui nós estamos, o x0 é um ponto arbitrário, fixo, né? E o x são pontos que pertencem à vizinhança de x0. Tá certo? Então vejamos aqui. F de x, está aqui, né? A expressão que está aqui.
f de x0 é a mesma coisa que aqui, só que a diferença é que no lugar de x tem x0. Fazendo a diferença aqui dentro do módulo, né? Nós temos aqui essa expressão aqui, cancelando m cancela, e vai ficar o quê? Ax menos ax0. E aqui nós vamos a colocar em evidência o a, fica assim, a vezes x menos x0, né? E aqui escrevemos o módulo de um produto, como sendo o produto dos módulos, né? Seria módulo de a e módulo de x menos a. Vejam que nós não sabemos o sinal de a. Nós sabemos que é um número real e ele é diferente de zero, né? Então, ele pode ser positivo ou negativo. Então, não sabemos qual. Por isso escrevemos módulo. Mas vejam aqui, mas essa diferença que está aqui, essa é a mesma coisa que dizer, são todos os pontos que pertencem à vizinhança de x0. Certo? E se pertence à vizinhança de x0, então significa que o módulo de x menos x0 é menor que delta. Então, se a gente troca esse módulo por delta, então vai ficar menor. Tá vendo aqui? Então vai ficar módulo de a menor que delta. E aqui usamos o delta escolhido acima aqui. O delta vai ser o quê? Aqui, né? Era o epsilon sobre módulo de a. Substituindo aqui e cancelando o módulo de a, ficamos epsilon. Então, significa que a diferença nesse módulo que está aqui, de f de x menos f de x0, é menor que o epsilon. E isso é a definição de limites. Eu vou mostrar agora brevemente. Aqui, cadê? Um minutinho. Aqui, a definição de limite, está vendo aqui? Para qualquer epsilon arbitrário, existe um delta que depende de epsilon x0 maior que zero, tá? Que para todo x que pertence à vizinhança, x0, né? Com raio delta, segue que a distância dos valores de f para todos os pontos que estão na vizinhança de x0, com relação a f de x0, é menor que o epsilon. Certo? Isso aqui é o que nós acabamos de provar. Vamos a voltar, nosso exemplo. Aqui, certo? Então, provamos então que a distância do valor de f para os pontos da vizinhança de x0 com relação a f de x0 é menor que epsilon para todos os pontos que estão na vizinhança de x0. Certo? E isso aqui se escreve da seguinte forma, né? Se a gente quer escrever aqui, seria o limite da função a de x mais m, quando x tende a x0, é igual a x0 mais m. Ou seja, o limite seria essa função que está aqui. Nós dizíamos uma coisa quando estudamos limites, né? Quando nós estudamos limites e observamos que o ponto para onde tende a variável independente faz parte do domínio, ou a função não tem nenhum problema na sua definição, nesse ponto, então o limite é simplesmente um valor numérico. Ou seja, basta calcular, trocar o x por x0. O que é nesse caso aqui, por exemplo, aqui, né? Porque a função linear, ela não tem problemas em nenhum ponto. Nenhum ponto, né? Real. Então, quando você calcula o limite, basta calcular um valor numérico. Ou seja, substituir x pelo número para o qual a variável independente tende. Bom, é uma maneira mais fácil de calcular. Aqui vamos a considerar dois exemplos, né? Aqui temos a função cúbica, y igual a x0, e contínua, por exemplo, um ponto particular, x4, né? Por que é contínua em x4? Primeiro, né? Porque existe o valor da função cúbica quando x é igual a 4. 4 ao cubo é 64, tá certo? Então, f de 4, ou f de x0, que é x0 é 4, né? É igual a 64. Mas também, se calculamos o limite da função cúbica x ao cubo, quando x tende a 4, o limite vai ser 64. Então, o limite é igual a 64 e a função definida em 4 é 64. Portanto, a função é contínua. O próximo exemplo, né? Nós temos aqui a função sinal, que já foi definida nas aulas quando estudamos limite, né? A função sinal se define da seguinte forma, né? A função sinal é igual a 1 quando x é maior que 0, ou para x positivo, né? É igual a 0 quando x é igual a 0, e é igual a menos 1 para x negativos. O gráfico dessa função aqui,
já vimos anteriormente, né? É dado por esse gráfico aqui, certo? Por essa figura aqui. Vejamos aqui, né? Nós queremos verificar se essa função é contínua em zero, né? Por que que é zero, né? Porque na vizinhança de zero, tá vendo aqui, vizinhança de zero, né? Tem pontos que estão à direita de zero, ou seja, quando x é maior que zero, e tem pontos quando x é menor que zero, ou seja, pontos à esquerda, certo? Então, vejamos aqui. Vamos a concluir de cara que a função não é contínua em x0. Por que que não é contínua em x0? Pois não existe o limite da função sinal. Se vocês lembram, decimos que o limite de uma função, quando x tende a um determinado valor, né? Vamos dizer x0, né? O limite existe se existem os limites laterais e esses limites laterais são iguais. Não era assim que temos o resultado, né? Aqui, para a função contínua, a mesma coisa. A função vai ser contínua num ponto dado se existem existem continuidades laterais, né? Num ponto, e essas continuidades laterais são iguais. Então, vamos ver aqui. Calculando o limite da função sinal, quando x tende a zero pela direita, aqui, vamos ver o gráfico aqui, para todos os pontos que estão à direita de zero. Quando estão à direita, significa x maior que zero, né? Da função igual a 1. Então, nesse caso, a função igual a 1. O limite de uma constante é a própria constante, né? 1. E aqui, o limite da função sinal quando x tende a zero pela esquerda. Quando tende a zero pela esquerda, nós estamos nesse ponto que está aqui. Zero pela esquerda, nesse ponto que está aqui, né? Então, para x negativos, o valor da função é igual a menos 1. Portanto, aqui teremos menos 1, limite de uma constante menos 1 igual a menos 1. E assim observamos aqui a continuidade lateral à esquerda, aliás, à direita de zero, da função sinal é igual a 1. E a continuidade lateral à esquerda, da função sinal é igual a menos 1. Ou seja, existem as continuidades laterais, né? A esquerda e a direita. No entanto, elas são diferentes. Se são diferentes, portanto, a função não é contínua nesse ponto que tem. Para ela ser contínua, ela tem que ser iguais, os valores. Aqui são diferentes. Aqui são diferentes. Por isso concluímos que a função não é contínua, né? Porque os limites laterais são diferentes. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vamos continuar com os exemplos. O próximo exemplo é praticamente parecido com a função cúbica, né? Que eu vou considerar a função seria 3 vezes x5, né? E aqui ela é contínua em qualquer número real. Aqui, no exemplo anterior, nós vimos que ela é contínua no ponto x4, certo? Em particular, né? E aqui nós queremos verificar ou mostrar que a função 3x5 é contínua em qualquer ponto real, né? Certo? De fato, né? Vamos observar, x0 pertence a L, né? Um ponto arbitrário. Então, existe o limite lateral à direita quando x tende a x0, e esse valor vai ser igual a 3x0 elevado a 5. Não tem nenhum problema. A mesma coisa, né? Se x tende a x0 pela esquerda, da função 3x5, o limite vai ser 3x05. E também observamos que essa função está definida em x0, pois x0 é um número real, e o valor é igual a 3x05. Então, o que observamos aqui, né? O limite é igual aos limites laterais. Certo? Que está aqui. Aí seguimos, então, que a função é contínua em todos os números reais. Certo? Não precisa verificar para todos os reais. Basta pegar um arbitrário e mostrar que é contínuo nesse ponto arbitrário, né? E logo depois, concluir que a função é contínua em toda a reta numérica. Bom, vejamos aqui um exemplo mais, um pouquinho mais
um pouquinho diferente dos anteriores, né? Veja aqui, nós temos agora uma função y de x ou f de x, né? Vejam que ela é igual a x menos 3 quando x é maior ou igual a 0. E ela é igual a 4 mais x quando x é menor que 0. Tá certo? Então, é como se você quisesse fazer o gráfico da função. Em todo intervalo, no intervalo não negativo, de x maior ou igual a 0, a função é x menos 3. Aí, quando quer fazer o gráfico da função para valores negativos, o gráfico é 4 mais x. Certo? Veja aqui, nós estamos afirmando aqui que a função é contínua à direita no ponto x0. Tá certo? É contínua à direita no ponto x0. Tá, observamos aqui. Primeiro, observamos a que é igual a função quando x é igual a 0. Quando x é igual a 0, vejam aqui, quando x é igual a 0, que está aqui, a função é igual a quanto? É igual a menos 3, tá certo? Porque para x maior ou igual a 0, a função é x menos 3. Em particular, se x é igual a 0, então a função é igual a menos 3. Tudo bem? Tá certo. Então vamos agora a verificar aqui se é contínua à direita. Então vamos a calcular o quê? O limite da função quando x tende a 0 pela direita. Certo? Então temos aqui. Observa, quando x tende a 0 pela direita, então a função seria x menos 3, né? Porque x tende a 0 pela direita seria o x com valores maiores que 0. Próximos de 0, mas maiores que 0. Então, nós estamos falando dessa função que está aqui, certo? X menos 3. Então, quando x tende a 0, aqui teremos aqui o x vai a 0, então fica menos 3, certo? Então, o limite igual a menos 3. Mas, no entanto, o que observamos? Que a função no ponto 0 é igual a menos 3, então, como falamos aqui, né? Portanto, que dizemos, né? Existe o limite lateral à direita de 0, e esse limite menos 3 é igual ao valor da função no ponto 0. Portanto, nós concluímos então que essa função é contínua à direita no ponto 0. Certo? E será que ela é contínua à esquerda no ponto x igual a 0? Vejamos aqui, né? Vamos calcular então o limite da função quando x tende a 0 pela esquerda. Quando x tende a 0 pela esquerda, então, nós estamos vendo para os x negativos. Próximo de 0, mais negativos, né? Quando é x menor que 0, então a função vale 4 mais x. Tá certo? 4 mais x aqui. Calculando esse limite, quando x tende a 0, aqui dá 0, aqui fica 4. 4. Mas veja que 4 é o limite da função quando x tende a 0 pela esquerda. Mas, no entanto, esse valor é diferente quando y, a função é igual a 0, que, como sabemos, é igual a menos 3. Certo? Portanto, dizemos então que a função não é contínua à esquerda no ponto x0. Tudo bem? Vamos a ver algumas manifestações. Tudo bem, pessoal? Uma dúvida? Sem problemas, né? Tudo bem, então vamos para o próximo exemplo. Certo? O próximo exemplo considerado é a seguinte função. Veja aqui. A função é y ou f de x igual a quê? Seno de x sobre x quando x é diferente de 0. E é igual a 1 quando x é igual a 0, né? Aqui veja que a função, para todo x diferente de 0, a função vale seno de x sobre x. E para x igual a 0, vale 1. Tá certo? Então, aqui, para x negativos ou x positivos, a função vale seno de x sobre x. Tá certo? E aqui nós queremos verificar ou saber se a função é contínua no ponto 0, né? Se é contínua no ponto 0. Vejamos aqui, né? Nós já vimos o primeiro limite fundamental aqui. Esse primeiro limite fundamental, aqui, todo mundo já sabe que é igual a 1, certo? E aqui, como a função seno e o x e a função identidade são funções ímpares. Portanto, a razão de duas funções ímpares é uma função par. Então, não precisa calcular os limites, os dois limites laterais à direita nem à esquerda, né? Porque tanto faz, como a função é par,
tanto faz se x tende a zero pela direita como pela esquerda, que são a mesma coisa, certo? Porque são pares, então. E nós vimos aqui que esse limite é igual a 1, certo? Nós sabemos o limite igual a 1. Então, o que acontece aqui? Na vizinhança do ponto zero, aqui, né? Na vizinhança do ponto zero, que significa pontos próximos de zero, tanto pontos maiores que zero, como pontos menores que zero, todos próximos de zero, né? A função vale seno de x sobre x, mas e o limite dessa função, quando x tende a zero, é igual a 1. E também observamos que quando x é igual a zero, a função vale 1. Então, o que observamos? O limite da função quando x tende a zero é igual ao valor da função quando x é igual a zero. Então, são satisfeitas as condições da definição de função contínua, né? A função é definida no ponto zero, que é igual a 1, e existe o limite da função quando x tende a zero. E esse limite é igual ao valor da função 1. Bem? Então, por isso dizemos que a função definida dessa forma aqui, ela é contínua, em zero. Porque dizemos em zero, né? Porque o zero era o único problema. Agora, em outros pontos, você não tem nenhum problema diferente de zero, porque o zero aqui era por causa do denominador. Ok? Por causa do denominador que está dividindo x. Mas, definindo essa função em zero como sendo 1, então não tem nenhum problema. E o próximo exemplo é muito parecido com o anterior, muito parecido. De novo, né? A função y de x ou f de x é definida da seguinte forma. Para x diferente de zero, a função vale seno de x sobre x. E quando x é igual a zero, a função vale 3 meios. Tá certo? Então, nós queremos verificar que essa função não é contínua no ponto x0, né? Certo? Vejamos aqui primeiro, né? Primeiro vamos calcular o limite da função seno de x sobre x quando x tende a zero, né? Certo? X tende a zero pela direita e pela esquerda. Esse para nós não faz diferença, né? Porque a função é par. Então, quando esse limite aqui, como já sabemos, é igual a 1. Então, o limite da função quando x tende a zero é igual a 1. No entanto, no ponto x0, a função é igual a 3 meios. Então, o que observamos? O valor do limite é diferente do valor da função no ponto x0. E isso implica, então, que a função não é contínua nesse ponto, né? Porque o valor do limite é diferente do valor da função no ponto x igual a zero. Certo? Então, nesse caso, dizemos que a função não é contínua no ponto zero. Tá bom? Vamos considerar um exemplo um pouquinho mais. É um exemplo típico de questões da prova. Certo? Então, vamos a prestar atenção em como se verifica ou como se resolve esse tipo de exercício aqui. Veja aqui, vamos a determinar para que valor de A, veja que A é uma constante, né? A seguinte função é contínua no ponto x0. Então, como poderíamos escolher esse número A, aqui, por enquanto não sabemos, né? Estamos andando com A. Como poderíamos escolher esse valor de A de tal forma que a função definida dessa forma que está aqui seja contínua? Tudo bem? Veja como se define a função, né? A função para x diferente de zero, ou seja, para x positivos e x negativos, a função vale logaritmo neperiano de 1 sobre x, aliás, de 1 mais x, tudo isso é x sobre x. Agora, quando x é igual a esse número que nós queremos saber, a. Por enquanto não sabemos, é uma constante. Mas nós queremos escolher essa constante de tal forma que a função seja contínua. Ou seja, alguém pode dizer, então y de 0 ou f de 0 é igual a A. Esse A, para a função ser contínua, tem que ser igual ao limite dessa função quando, desse aqui, né? Quando x tende a 0. Então, nossa tarefa aqui é calcular o limite da função logaritmo de 1 mais x e tudo sobre x quando x tende a 0. Se esse limite existe e é um número, então esse número para nós vai ser o valor de A. Certo? Então vejamos aqui, né? Seja x0 qualquer ponto presente no intervalo. Veja que eu escolhi um intervalo aqui, né? De
Porque 1 mais x tem que ser maior que zero, né? Por definição do logaritmo. Isso aqui tem que ser maior que zero, certo? Então, vai do ponto de menos 1 a 0, 0. Aqui estou abrindo em zero, aqui os intervalos aqui, porque essa função aqui não está definida em zero, certo? Para todo ponto diferente de zero, a função vale essa expressão que está aqui, logaritmo. Tá. Então, vamos calcular o limite, né? Limite quando x... E também observamos o quê? Existe o limite dessa função que está aqui para todo x diferente de zero, né? Especificamente, x0 diferente de zero, então o limite dessa função logaritmo aqui, dividido por x, quando x tende a x0, desde que x0 pertence a esses intervalos que está aqui, então não existe nenhum problema. É igual a quê? Logaritmo de 1 a x0 sobre x0 igual y de x0. Certo? Então, para um ponto diferente de zero, a função está bem definida, não existe nenhum problema. Tá bom? Então, decimos, então, se a função não tem nenhum problema, então dizemos que a função é contínua no ponto x0, que pertence a esses intervalos aqui do domínio delas. Certo? Então, a função é contínua, tudo certo. Mas nós estamos interessados em saber se é contínua em zero. Em zero problema, né? Agora consideramos x0 igual a zero. Escrevemos aqui, né? Nós temos aqui, nossa função aqui. Essa função aqui podemos reescrever aqui, né? Veja que nós temos o logaritmo de 1 mais x, tudo dividido por x. Esse aqui, 1 sobre x, que temos aqui, ele vamos a subir como sendo o expoente de 1 mais x, certo? Por propriedade aqui. O expoente do número, ele vai descer para multiplicar, certo? Se você desce aqui, vai ficar 1 sobre x, a mesma coisa que o lado esquerdo. Então, vamos calcular o limite agora, né? Quando x tende a zero. Então, vai ser logaritmo neperiano de 1 mais x, todo sobre x, e vimos no passo anterior que isso nós podemos escrever dessa forma que está aqui. E agora, o logaritmo é uma função contínua, né? Então, vamos a trocar de lugar. Vendo aqui? Troca de lugar o limite com o logaritmo. O logaritmo escreve antes do limite, conta aqui, e calcula o limite. Então, vejamos aqui, né? Esse limite aqui é o segundo limite fundamental que nós vimos na aula passada. Certo? Se vocês lembram, né? O segundo limite fundamental. Esse aqui é o número de Euler, E. Aqui. E aqui nós temos o logaritmo do E na base E. Quando a base e o número são iguais, então decimos que o logaritmo é igual a 1. Tá certo? Então, o limite dessa função, quando x tende para zero, é igual a 1. Veja que nós temos que escolher o valor de A para que ela seja contínua. Então, o A tem que ser igual a 1. Tá certo? Por quê? Porque quando a função definida no ponto zero é igual a. Se A escolhe igual a 1, então decimos que esse valor é igual ao limite que nós acabamos de encontrar. Então, se A é igual a 1, então a função será contínua no ponto x0. E, portanto, nós já aprovamos no passo anterior, nesse passo aqui, vou apagar aqui para você ver. Nós provamos que a função é contínua nesses intervalos aqui, né? Faltava provar em zero. Então, aqui a gente pode dizer que a função é contínua no intervalo de menos 1 até infinito. Já podemos fechar o zero aqui. Certo? Tudo bem? Tá certo? Tudo bem. Vamos a voltar aos nossos slides. Bom, em matemática também existem várias formas de definir funções contínuas, né? Existe, por exemplo, definições usando sequências. Mas isso aí faz parte do curso de matemática, né? Não tem muito interesse, talvez, para o curso de engenharia, né? Então, mas aqui vamos a usar o incremento de uma função também para definir limite. E isso aqui eu acho muito importante porque se a gente consegue entender o incremento de uma função, o incremento da variável independente, então vai facilitar nossa vida, vamos dizer assim, quando a gente vai estudar derivadas. Certo? Porque a derivada, de novo, baseia-se na definição do limite. Tá bom? Então, vamos a introduzir então a definição de incremento de uma função
para definir a continuidade de uma função em determinado ponto. Eu acho que assim fica mais fácil com o incremento, né? Como vamos saber daqui a pouquinho. Tá certo? Então, veja aqui. Vamos considerar uma função definida um certo intervalo. Vamos anotar intervalo com i, seja o domínio da função, né? A valores reais. Vamos escolher um ponto arbitrário, seja x0. x0 pertence a i, que i é o domínio da função, né? E seja y0 ou f de x0 o valor da função no ponto x0. Tá bom? Agora, bem, vamos a considerar aqui um Δx. Esse Δx é um número suficientemente pequeno. Tá certo? Suficientemente pequeno. Imagina um número bem pequenino, né? Pode ser, por exemplo, aqui 0,001, 0,0002, né? Mas também pode ser negativo, né? Ou seja, pode ser aqui menos 0,001, menos 0,002, menos 0,003, tá certo? Suficientemente pequeno. Pode ser positivo ou negativo. Tá certo? Esse numerinho aqui, que vamos escolher suficientemente pequeno, que pode ser positivo ou negativo, vamos a chamar de incremento de x0. Ou seja, o que significa isso, né? Se você tem um número, nesse caso x0, e você adiciona delta de x, então, se delta de x é positivo, suficientemente pequeno, então decimos que x0 mais delta de x é um ponto um pouquinho maior que x0. Concorda? Porque você está adicionando a x0 um número positivo. Pequeno, mas está adicionando, tá certo? E se delta de x é negativo, então x0 mais delta de x vai ser um número um pouquinho menor que x0. Certo? Então, nós podemos dizer que pontos da forma x0 mais delta de x são pontos que estão na vizinhança de x0. Tá certo? Por quê? Porque existem pontos que estão à direita de x0 e pontos que estão à esquerda de x0 e pontos muito próximos, né? Por que muito próximos? Porque o delta de x é suficientemente pequeno. Certo? Então, os pontos da vizinhança de x0 nós podemos escrever dessa forma que está aqui. x0 mais delta de x. Tá certo? Então, esse delta de x chama-se incremento do ponto x0. Agora vamos fazer uma coisa. Agora vamos a calcular a seguinte diferença. F de x menos f de x0. F de x menos f de x0. Mas x, como está na vizinhança de x0, ele pode ser escrito como x0 mais delta de x. Está aqui. Está vendo aqui? Então, essa diferença que está aqui, o f calculado nos pontos da vizinhança de x0, que são de forma de que x0 mais delta de x, menos f de x0. Essa diferença aqui, vamos a denotar com delta f de x0. Tá certo? E vamos a chamar ele incremento da função f no ponto x0. Certo? Então, é assim que nós introduzimos, então, a definição de incremento de uma função no ponto x0, como sendo que a diferença do valor da função calculado no ponto x0 mais delta de x, menos o valor da função calculado no ponto x0. Certo? Então, essa diferença aqui chama-se incremento da função no ponto x0. Obviamente, se você não quer x0, quer o ponto x, por exemplo, o delta f de x, aqui você vai ter o quê? F de x mais delta de x menos x, se x é um ponto arbitrário. Tudo bem? Então, vamos a introduzir a definição de função contínua num ponto dado com relação agora ao incremento de uma função e incremento da variável independente. Bom, vamos lá, então, né? Diz-se ou dizemos que a função f é contínua em x0 se o incremento da função em x0 tende a zero quando o incremento de x0 tende a zero. Certo? Se o incremento da função em x0, ou seja, esse incremento que está aqui, ele tende para zero quando o incremento de x0, ou seja, o delta de x, tende a zero, né? Ou seja, nós temos, quando esse limite que está aqui é igual a zero. Bem? Essa aqui seria, então seria outra definição
com relação ao incremento da função e incremento da variável independente. É mais fácil verificar assim, que usar o epsilon e o delta. Podem acreditar. Vamos ver alguns exemplos aqui. Bom, a definição que acabamos de introduzir na página, nesse slide que está aqui, né? É equivalente a dizer o quê? É equivalente a dizer o quê? O limite da função f de x0 mais delta de x, quando delta de x tende para zero, é igual a f de x0. Obviamente, aqui, olhada facilmente, né? Se você troca de lugar f com o limite que está aqui, vai ficar o quê? F do limite de delta quando delta de x tende a zero, do quê? De x0 mais delta de x. Mas delta de x tende a zero, então esse camaradinho aqui, ele vai tender a zero. O que vai ficar? Vai ficar f de x0, conforme está aqui. Mas vamos a verificar, então, essa igualdade aqui. Vejamos, então, né? Nós temos, por definição, o quê? Que a função é contínua em x0 quando existe o limite do incremento da função no x0, quando delta de x vai para zero, esse limite é igual a zero. Então, aqui vamos a desenvolver aqui esse incremento da função, como dizemos que é a diferença dos valores da função na vizinhança de x0 menos o valor da função em x0, né? Aqui usamos a propriedade linear do limite, que seria o limite de essa função aqui, limite de f de x0, menos o limite de f de x0, certo? Vamos a passar agora esse segundo termo aqui para o segundo membro, tem menos, passa com mais, né? Fica dessa forma que está aqui. E aqui ficou no lado esquerdo. Aqui. E aqui temos o limite de f de x0 mais delta de x, quando delta de x tende a zero, é igual. Veja aqui f de x0, por que f de x0? Porque f de x0 é uma constante, veja que esse aqui é um valor, f de x0 é um valor. Então, o limite de uma constante é a própria constante, certo? Porque ela independe do número para a qual tende a variável independente, que nesse caso é zero, né? Então, f de x é um número, então independe quando delta de x vai para zero. Então, o que queríamos provar, né? Seria esse que está aqui, verificar essa desigualdade. Então, por exemplo, quando quer verificar se a função é contínua em determinado ponto, né? Basta calcular o limite da função f de x0 mais delta de x e verificar que esse limite vai ser igual a f de x0. Então, aqui, qual a vantagem prática dessa definição com relação ao epsilon delta? Porque com epsilon delta você tem que escolher com antecipação o delta, certo? Fazer algumas trabalhos. Aqui não, aqui é trabalho manual. Você simplesmente vai calcular. Ali no anterior, com relação ao epsilon delta, aí você vai ter que escolher, vai ter que olhar mais ou menos como escolher para dar certo a diferença, né? Aqui não, aqui é trabalho manual. Sempre vai fazendo, faz tranquilo as contas e que vai dar certo. Tudo bom? Aqui, por exemplo, né? Vamos demonstrar que a função f de x igual a cosseno de x é contínua em R. Tá vendo bem? Nós queremos provar que a função cosseno é contínua em R. Contínua em R. Então, veja que R, de novo, é um conjunto infinito. Certo? Nós vimos na aula, já faz uns 6, 7 meses atrás, né? Que a função cosseno de x é uma função que tá definida em todo R. Não tem nenhum problema, né? E vimos também que a função é limitada. Os valores dela não são maiores que 1 nem menores que menos 1. Então, independente de x, o cosseno de x ele não vai ser maior que 1 nem menor que menos 1. Certo? O máximo ela pode ser 1 e mínimo pode ser menos 1. E também vimos que a função era periódica, não é? O período era 2π. Então, por exemplo, se você escolhe um número que está entre menos 1 e 1, vamos supor 1 meio. Então, a função atinge esse valor 1 meio para infinitos pontos, né? Infinitos pontos x. Por quê? Porque a função é periódica. Certo? Mas agora nós queremos provar que ela é contínua em R. Tá certo? Então vamos a provar que a função é contínua em R usando os incrementos das funções. Tá certo? Tá. Vamos a considerar um incremento arbitrário de um ponto. Veja que o ponto arbitrário agora não vai ser x0, vai escolher como x. Certo? Então vamos a considerar o quê? O incremento da função cosseno de x. Que por definição é o quê?
é cosseno de x mais delta de x, que nesse caso seria o quê? F de x mais delta de x. Mas f é o quê? F é a função cosseno. Menos cosseno de x. Veja, aqui nós temos a diferença de cosseno de ângulos diferentes. Aqui também existe já uma fórmula prontinha, ou dá para deduzir, né? Eu acho que isso aqui vocês podem ver na... Eu acho que quando a gente estudou funções trigonométricas, eu acho que introduzimos essa fórmula prontinha aqui. Essa fórmula pronta, ela dá para decorar, se você tem a memória, ou dá para deduzir. Tá certo? Então, a diferença de cosseno de dois ângulos diferentes é igual a quê? É menos duas vezes o seno da semissuma dos ângulos, ou seja, vamos somar o quê? X mais delta de x e mais x. Tá ok? E divide por 2, depois chama semissuma. Vezes o seno da semidiferença. X mais delta de x menos x sobre 2. Simplificando, vejam aqui, no primeiro aqui tem x mais x, 2x, dividido por 2, fica x. E aqui tem delta de x sobre 2. E aqui cancela x menos x, cancela e fica delta de x sobre 2, certo? Então, o incremento da função cosseno num ponto arbitrário é dado por essa fórmula que está aqui. Tá bom? O que nós queremos provar? Nós queremos provar que é o limite desse incremento, dessa função que está aqui, quando delta de x tende a zero, isso aqui tem que ser igual a zero. Tá certo? Então, vamos usar essa definição que está aqui. Vamos ver, observa aqui, essa definição aqui. O limite do incremento da função, veja que lá tem um ponto arbitrário, né? Que seria delta f de x, quando delta de x tende a zero, igual a zero, certo? Esse aqui temos que provar. Aqui. Vamos provar que esse limite que está aqui tende a zero quando delta de x vai para zero. Para concluir que a função é contínua na reta numérica. Tudo bem? Então, vamos lá, então. Aqui vamos a reescrever a última desigualdade da seguinte forma. Veja aqui. Essa que está aqui, vamos a reescrever aqui. Como reescrevemos aqui? Escrevemos de novo toda essa igualdade que está aqui. É a mesma, ou menos aqui. Só que aqui vamos a dividir por delta de x e multiplicar por delta de x. Está vendo aqui? O que fizemos aqui? Dividimos por delta de x e multiplicamos por delta de x. Então, a igualdade não se alterou. É a mesma. E esse 2 que está aqui, não menos, só 2. O 2, vamos escrever dividindo delta de x sobre 2. Aqui. Delta de x sobre 2. Que é a mesma coisa, né? Que o 2 pode subir e fica 2 aqui. Tudo bem? E agora vamos a tomar o limite quando delta de x tende para zero. Certo? Então, fica limite de delta cosseno de x, o incremento da função cosseno de x, quando delta de x tende a zero, vai ser igual ao limite de menos, e todas essas expressão que está aqui. E agora vejam aqui, essa expressão que acabei de aqui de marcar, ele é o produto de três fatores. Então vai ficar o quê? O limite do primeiro fator, vezes o limite do segundo fator, aqui, e vezes o limite do terceiro fator, que está aqui. Certo? Veja que o limite do primeiro fator vai ser igual, quando delta de x tende para zero, isso aqui vai para zero. Aqui. Delta de x vai para zero, delta de x sobre 2 vai para zero. Então, o que ficou? Ficou seno de x. Aqui. O segundo limite é o primeiro limite fundamental, né? Aqui todo mundo já sabe. Porque quando delta de x vai para zero, delta de x sobre 2 também vai para zero. Aí faz uma mudança de variáveis, né? Delta de x sobre 2 igual a alfa, por exemplo. E eu ficaria seno de alfa sobre alfa, quando alfa vai para zero. Então, dá 1. E o terceiro limite, ele vai para zero, né? Porque delta de x vai para zero, então, isso aqui vai para zero. Veja que a gente não sabe o valor do seno de x. Não interessa. Nós sabemos que o seno de x é um número que está entre menos 1 e 1. No entanto, aqui é um número, tá certo? Mas multiplicado por zero. Todo número multiplicado por zero dá zero. Então, nós provamos então que o limite do incremento da função quando delta de x vai para zero é igual a zero. Então, e isso significa que a função cosseno de x é contínua em toda a reta numérica. Tá certo? Vamos a ver manifestações, se ficou claro.
ou não? Alguma dúvida? Sinal de silêncio. Vou assumir que está claro, né? Tudo ok. Tudo bem. Isso aqui, o feedback é importante para porque eu não consigo ver vocês nem ouvir. Então, sempre vou fazer essa pergunta. Apesar que a vezes está tudo tranquilo, né? Vocês precisam saber para continuar. No presencial, basta olhar, se alguém tem, aí vai continuando, né? Aqui é um pouquinho diferente. Tá certo? Agora vamos a definir descontinuidade. Bom, como dizia um professor meu, quando estava, né? A função é descontínua quando não a função é descontínua num ponto quando não é contínua num ponto. A definição correta. Eu achava que ele estava brincando, né? Quando ele falou isso, ele falou rindo, né? Na verdade, está certíssimo, né? A definição, né? A função é descontínua num determinado ponto se ela não é contínua nesse ponto. Ou é ou não é, não tem outro caminho, né? Então vamos a tentar definir então formalmente para ver, né? Dizemos aqui, seja a função f definida no intervalo AB, diz-se que a função f é descontínua no ponto x0 pertence a B se ela não está definida em x0 ou se ela está definida em x0, mas não é contínua em x0. Tá certo? Então, vamos a entender um pouquinho essa definição. Então, dizemos que a função é descontínua em x0 quando ela não é contínua em x0. Vejamos aqui. Lembremos um pouquinho, né? A função é contínua no ponto x0 quando nós temos três coisas para verificar, né? Primeiro, a função está bem definida no ponto x0. Existe o limite da função quando x tende a x0. Esse limite é um número. E esse valor do limite é igual ao valor da função que está aqui. Então, se uma dessas hipóteses não é verificada, por exemplo, como está escrito aqui, né? Se ela não está definida em x0, então ela não é contínua, né? Se ela está definida em x0, mas não é contínua em x0, ou seja, ela está definida em x0, no entanto, por exemplo, não existe o limite quando x tende a x0, por exemplo, da função f. Então, ela não é contínua. Então, quando ao menos uma das hipóteses que nós verificamos para a função ser contínua não é cumprida, então nós podemos concluir que a função não é contínua em x0. Tá certo? Existem dois tipos de função de descontinuidade, que se chamam, né? Vamos a definir esse aqui, um ponto de primeira espécie, o primeiro tipo, e ponto de descontinuidade de segunda espécie, ou segundo tipo, né? Então, vamos a esclarecer. Aqui se chamam esses pontos de primeira e segundo tipo, né? Ou espécie, tá certo? Decimos então, um ponto de descontinuidade x0 da função f chama-se ponto de descontinuidade de primeira espécie, o primeiro tipo, se existem os limites laterais. Vejam aqui, os limites laterais, quando você calcula, obviamente a função está bem definida nesse ponto, tá certo? Está bem definida, ou seja, existe o valor de f em x0. No entanto, existem os limites laterais, existem os dois, né? Aqui, quando você calcula. E não existem, no entanto, os valores deles são diferentes. Certo? A função está bem definida em x0. Existem os limites laterais, quando x tende a x0. No entanto, os valores deles são diferentes. Então, nesse caso, decimos então que o ponto x0 chama-se ponto de descontinuidade da função f de primeiro tipo ou primeira espécie. Tá bom? Então, vamos esclarecer um pouquinho o exemplo. Aqui temos o gráfico, por exemplo, de uma função descontínua com um ponto de descontinuidade de primeira espécie. Veja, quando nós introduzimos a definição de continuidade, nós dizemos que nós podemos fazer o gráfico da função sem tirar a caneta do papel ou o lápis da lousa, por exemplo, né? Aqui, no entanto, quando temos descontinuidade, não podemos fazer isso, né? Porque, veja, aqui tem é como se tivesse um salto. Então, para você passar de aqui, por exemplo, para aqui, você vai ter que tirar a mão ou o lápis para
desenhar a outra parte do gráfico, tá certo? Aqui, por exemplo, em esse caso, decimos que existem os limites laterais. Quando você calcula f de x, o limite lateral vai ser aqui, vai estar um pouquinho para a esquerda, de x0, e aqui, quando f de x0 para a direita, vai estar aqui acima, tá certo, né? Mas observamos que os limites laterais são diferentes. Então, esse aqui o exemplo de uma função que possui descontinuidade de primeira espécie, né? Primeiro tipo. Tá certo? Aqui a função f de x0 você pode definir de qualquer forma, não necessariamente tem que estar aqui. Ele pode ser dessa forma que está aqui, por exemplo, pode ser qualquer número que você queira, né? Então basta definir. Tá certo? Em função da descontinuidade da primeira espécie, o primeiro tipo, vamos a definir salto ou pulo de uma função, né? Aqui se chama. Veja que vamos a definir a diferença dos limites laterais, tanto à direita, essa aqui é a notação para limite lateral à direita, essa aqui é a notação, o resultado da notação do limite lateral à esquerda. Então, essa diferença aqui, desses limites laterais à direita e à esquerda, né, chama-se salto da função no ponto x0. Tá certo? Então, o salto ou pulo da função define-se quando a função é descontínua no ponto x0. E os pontos de descontinuidade são de primeira espécie, né? Porque existem os limites laterais, no entanto, eles são diferentes. Então, o salto aqui vai ser diferente de zero, né? Por que diferente de zero? Porque os limites laterais existem e são indiferentes, né? Então, a diferença vai ser diferente de zero, certo? No exemplo acima, por exemplo, da função sinal, se vocês lembram, a função sinal, né? Está um pouco atrás, a função sinal. Ele possui salto 2 no ponto x0 igual a zero, né? Por quê, né? Porque o limite lateral à direita, como foi calculado aqui, era igual a 1, e o limite lateral à esquerda é igual a menos 1. Então, fazendo a diferença, vai ser igual a 2. Então, o salto da função é sinal é igual a 2 no ponto 0, né? X era igual a 0. Tá certo? Aqui tem uma coisa que vamos superar, descontinuidade evitável ou removível. Observem aqui, né? Você definiu a função f no ponto x0. Existe. X0 pertence ao domínio e você pode calcular tranquilamente f de x0. E observe aqui, os limites laterais da função no ponto x0 são iguais. São iguais, tá certo? No entanto, esses valores que estão aqui são diferentes de f de x0. Nesse caso, decimos que x0, está aqui, é um ponto de descontinuidade evitável ou removível, também se chama assim, né? A palavra removível. Assim, por exemplo, né? Se nós definimos essa função da seguinte forma: f de x é igual a quê? Seno de x sobre x quando x é diferente de zero, e é igual a 2 quando x é igual a zero. Tá certo? O problema aqui está quando x tende para zero, né? Então, x, por exemplo, vamos ver se a função é contínua ou descontínua aqui nesse ponto. Temos que x0 é um ponto de descontinuidade evitável. Tá? Já estamos aqui afirmando, né? Ou removível. Pois sim. Nós sabemos que o limite, quando x tende a zero, esse limite vai ser igual a 1, certo? E f de zero, nós temos igual a 2. Se no lugar de 2, nós escolheram igual a 1, então diríamos, então, que a função é contínua em x0, né? Ou seja, x0 seria um ponto removível ou evitável se a gente escolhesse, no lugar de 2, 1. Aí, você transforma um ponto removível em uma função contínua, né? Ou seja, uma descontinuidade evitável transforma em uma função contínua, certo? Se no lugar de 2 nós escolhêssemos 1, então decimos que x0 é um ponto de descontinuidade removível, né? O próprio a expressão é sugestivo, né? Descontinuidade removível ou evitável. Tudo bem? Vamos a passar aqui as impressões de vocês. Ficou claro a terminologia? Tá certo. Tudo bem, vamos a continuar.
Por exemplo, né? Nós temos a seguinte função. F de x igual módulo de x sobre x. Tá certo? Módulo de x sobre x. E nós queremos verificar que o ponto x0 igual a zero é um ponto de descontinuidade de primeira espécie. De primeira espécie para a função. Né? Por quê, né? Veja aqui, se não tivesse o módulo que está aqui, o limite dela seria fácil. Seria igual, quando x tende a zero, seria igual a 1, né? Mas aqui tem um módulo. Né? Quando x tende a zero pela esquerda, o que acontece? O seno de x é negativo, não é negativo. Tá certo? Mas aqui tem um módulo. Então, na verdade, aqui seria menos seno de x. Aqui esse menos que está aqui, você escreve fora, aí ficaria menos limite de seno de x sobre x, que esse limite é igual a 1. Mas como tem menos, por isso fica menos 1. E quando x tende a zero pela direita, por exemplo, aqui você está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante o seno é positivo, então aí você desconsidera o módulo e aí calcula simplesmente o limite de seno de x sobre x, igual a 1. Aqui não, quando x tende a zero pela esquerda, você está no quarto quadrante, não é certo? Porque está tendendo para zero pela esquerda, né? Então, você pode dizer que está no quarto quadrante. E o seno no quarto quadrante é negativo. Por isso que dá isso aqui. Tá certo? Então, aqui observa que os limites laterais são diferentes. O limite lateral da função quando tende a zero para a esquerda, menos 1, e quando tende a zero para a direita, dá 1. São diferentes. Então, por isso decimos que o zero é um ponto de descontinuidade de primeira espécie. Tá bom? E para outros pontos diferentes de zero, a função tranquilamente é definida, não tem nenhum problema. O problema só era o zero. E agora vamos a definir a ponto de descontinuidade de segunda espécie, né? Já que falamos de primeira, então vamos ver a segunda, né? Os pontos de descontinuidade da função que não são pontos de descontinuidade de primeira espécie, chama-se pontos de descontinuidade de segunda espécie. Ou seja, né? Existem só dois tipos de pontos de descontinuidade, de primeira espécie e segunda espécie. De primeira espécie, a gente já viu. Então, todos os pontos que não, onde a função não é contínua e não são de primeira espécie, ou primeiro tipo, são do segundo tipo. Tá certo? Por exemplo, quando que é uma descontinuidade de segunda espécie, por exemplo, né? Pode ser os pontos, por exemplo, a função não está definida. Tá certo? Não existe o valor da função de x0. Ou não existem os limites, ou um dos limites laterais explode, vai para o infinito. Tá certo? Nesses casos, por exemplo, decimos que o ponto de descontinuidade de segunda espécie. Um exemplo fácil de observar é a função f de x igual a 1 sobre x menos 2. E decimos que é descontínua no ponto x02. E esse ponto 02 é um ponto de descontinuidade de segundo tipo ou segunda espécie, né? Aqui podemos alencar várias coisas. Primeiro, a função não está definida no ponto 2. É fácil ver que a função não está definida em 2, né? Então, não existe o valor da função no ponto 2, certo? Aí podemos concluir que a função possui descontinuidade de segundo tipo, segunda espécie, no ponto 2. Tá? E também, nós podemos calcular o limite dessa função quando x tende a 2, ou pela esquerda ou pela direita. Quando tende pela esquerda, obviamente que o valor vai ser menos infinito, né? Fácil também de ver. Quando tende a 2 pela esquerda, então ele tende a 2 com valores menores que 2, né? Ou seja, seria 1,998, por exemplo, que seja próximo, né? Fazendo a diferença aqui vai dar um zero negativo. E nós já vimos em limites infinitos, ou não infinito, né? Infinito, que o limite de 1 sobre alguma coisa que tende para um zero negativo é menos infinito, né? Que é o caso aqui. E no segundo caso, quando tende a 2 pela direita, ele tende a 2 com valores maiores que 2, mas muito perto, né? Por exemplo, 2,001. Por exemplo. E quando você faz a diferença, x menos 2, aqui vai ficar um zero positivo, né? De novo, né? Aqui tem o limite de 1 com alguma coisa que tende para zero positivo. Portanto, o limite vai ser mais infinito. Assim, nós podemos concluir por várias coisas, né? Uma porque não existe a função em 2 e outra porque os limites explodem, né?
decimos então que o ponto 2 é um ponto de descontinuidade de segunda espécie para a função 1 sobre x menos 2. Bom, e esse aqui é o gráfico dela que a gente vai aprender a fazer na segunda unidade, né? A gente já poderia fazer o gráfico aqui, mas na segunda unidade, usando derivadas, vamos a fazer o gráfico mais certo, né? Aqui o ponto 2, por exemplo, a função não está definida em 2, né? Aqui isso se chama assíntota vertical. Certo? Assíntota vertical. Então, veja que a função não está definida em 2, mas está definida para pontos. Quando tende a 2 pela direita, a função vai para mais infinito, né? E quando tem a 2 pela esquerda, a função tende para menos infinito. E aqui um breve análise, né, da função. Quando x tende para mais infinito, então, o que acontece com a fração? A fração tende para mais infinito, né? Porque aqui tem x menos 2, infinito menos ou mais qualquer número continua infinito, né? Então, essa expressão tende para zero, fato, né? Quando x tende para mais infinito, a função tende para zero. A mesma coisa aqui, quando x tende para menos infinito, a função tende para menos zero, né? Negativo aqui. E, obviamente, quando x é igual a zero, a função é igual a menos 1 meio. Então, vai passar por esse ponto aqui. Vai cortar o eixo das ordenadas no ponto menos 1 meio. Certo? Mais ou menos a ideia, né? Aqui tem uma, a gente chama concavidade, que a gente vai ver mais para frente. Por que que ela vem assim, né? Porque tem essa barriga aqui, mais ou menos, vamos dizer. Tá bom? Por enquanto, fica isso de complemento. Então, mais detalhes, vamos esperar para a segunda unidade para aprender a fazer os gráficos mais certos. Tá bom? O próximo exemplo a considerar é o seguinte, né? A função é f de x igual a seno de 1 sobre x, assim, né? E vamos afirmar que a função é descontínua em x0. Em primeiro lugar, né? Veja que a função não é definida em zero, quando x igual a zero, né? Porque nós temos aqui 1 sobre x. Certo? Não existe f de zero. E também não existem os limites da função seno de 1 sobre x quando x tende a zero para a esquerda. Quando x tende a zero para a esquerda, 1 sobre x vai ser igual a quê? Menos infinito. Tá certo? E o seno de menos infinito é qualquer número que está entre menos 1 e 1. Tá certo? A gente não tem controle. A mesma coisa aqui, quando x tende a zero, 1 sobre x vai ser infinito, né? Seno de mais infinito também pode ser qualquer número entre menos 1 e 1. Por isso, decimos também aqui que além de ser descontínuo, decimos que x igual a zero é descontínuo de segunda espécie, ou segundo tipo. Certo? Porque a função não está definida, tá certo? Não está definida no ponto zero e os limites não existem, tá certo? Não é que os limites tendem para mais e menos infinito, simplesmente que os limites não existem. Veja que quem tende para mais e menos infinito é o argumento da função seno, não é o valor do limite, certo? É isso aqui, é 1 sobre x, está aqui. Se x tende a zero para a esquerda, ele tende para menos infinito. Se x tende para zero para mais infinito, então teríamos seno de menos infinito e aqui seno de mais infinito. Bom, e o gráfico da função aqui, como podem ver, na vizinhança de zero é assim, que a gente não sabe onde que está. Ou está em menos 1, ou está em 1, ou está em 0, ou está em 1 meio, menos 1 meio, aqui pertinho. Então, nas proximidades do ponto zero, não temos essa oscilação, né? Então, a função não é contínua, né? Em zero. Tudo bem? Então, com esse slide aqui, nós terminamos nossa videoaula de hoje. E vamos a continuar na próxima aula, tá certo?